embate do século, Lira versus Pacheco. A gente vê, né? Se o judiciário está encalacrado, a gente está com problema de segurança pública, e romantiza bandido, e passa a mão na cabeça do bandido, e vai o ministro da Segurança Pública receber um projetinho no morro, projeto de segurança pública, ele foi lá para fazer um projeto de segurança pública, tá? Acreditem, agora são 15 horas e 51 minutos e em Brasília. Quem poderia colocar alguma ordem seria o mais representativo dos poderes, que, segundo Montesquieu, é o legislativo. Mas, desde 2020, quando a pandemia da Covid-19 estava no ápice, o Congresso ele tem pulado a etapa inicial de tramitação das medidas provisórias em comissão mista para começar o trâmite direto na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem se articulado para tentar restabelecer a constitucionalidade das etapas das constituições mistas. Mas Arthur Lira, presidente da Câmara, já avisou: vou te amarrar na minha Câmara, só vai fazer MP comigo. Não quero mudar nada não, querido. Vou abrir aspas. Há de se encontrar uma maneira racional de se evitar a volta das comissões mistas, porque elas eram antidemocráticas com os plenários da Câmara e do Senado. Fecho aspas, tá? Arthur Lira diz: há que se voltar à constitucionalidade do rito porque a Constituição é antidemocrática. Foi isso mesmo que você ouviu, tá? Então isso gerou um impasse entre os presidentes da Câmara. De um lado, Rodrigo Pacheco querendo a observação da constitucionalidade, ou seja, da clareza, da lisura da democracia, e de outro, o Lira dizendo que a Constituição brasileira é antidemocrática. Nesse impasse, o senador Alessandro Vieira, do PSDB, ingressou com uma ação, óbvio, no Supremo Tribunal Federal, para obrigar Lira a retomar imediatamente o rito constitucional das medidas provisórias. É isso mesmo que você ouviu. Precisou de uma ação para falar para o presidente da Câmara que ele tem que agir conforme a lei. Em entrevista, Arthur Lira admitiu que existe um clima difícil com o senador Rodrigo Pacheco por conta do rito de tramitação das medidas provisórias. Ora, um quer seguir a Constituição e o Arthur Lira não quer, né? Olha que difícil. É que nem eu falar: eu quero esse doce. Mas você quer me cobrar porque o doce é seu e eu não quero pagar. É um clima dificílimo. O presidente da Câmara disse que não tem conversado com o presidente do Senado, o que torna o ambiente no Congresso um pouco mais turbulento. Logo ele, né, Arthur Lira aí, que está fazendo esse leilãozão da CPI do 8 de janeiro, né? Quem quer caro, quem quer dinheiro. Como não existe possibilidade de acordo nesse momento, e com o ganho de poderes que a Câmara teve, Rodrigo Pacheco encomendou à mesa do Senado a elaboração de uma minuta de PEC para disciplinar a votação desse tipo de matéria. Ou seja, vai ser preciso uma PEC, vai ser preciso de uma emenda à Constituição para esclarecer que a Constituição manda que a Constituição seja cumprida. 1 minuto para cada um dos senhores. Renato Ribeiro. Vinato, você resumiu bem. É uma Constituição, é uma PEC para falar o óbvio, né? Porque aqui o óbvio a gente tem que desenhar, explicar o desenho, aquela história toda. Não faz nenhum sentido essa disputa. O óbvio ululante. Exatamente. Não faz nenhum sentido essa discussão toda. Se a Constituição estabelece o rito e a Constituição estabelece esse rito, em 88, essa matéria das medidas provisórias já foi tratada e depois com algumas emendas lá atrás. Então não faz nenhum sentido algum tipo de dúvida em relação a isso. O Rodrigo Pacheco está certo nesse ponto porque está cumprindo o que diz a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, e ponto final. É o fim da discussão. Não faz nenhum sentido você movimentar o Senado e a Câmara para discutir uma eventual PEC para dizer o óbvio, que o óbvio está colocado na Constituição. E agora? E será que tem o risco do STF falar: não, a Constituição pode não ser cumprida? A gente corre esse risco, será? Olha, eu não duvido nada do que o STF possa fazer, né? A gente vê uma série de abusos, mas nesse caso eu acho muito difícil que esse pedido do Alessandro Vieira não seja atacado, não seja acatado. Porque, assim, é um trâmite legislativo já bem estabelecido e que foi alterado por conta do período da pandemia
e que agora não faria nenhum sentido de não voltar para como sempre foi feito. Então, para mim, essa é uma questão muito simples. É assustador como questões tão simples, muitas vezes, são judicializadas, viram embates políticos em Brasília. E é mais um exemplo, né, de como muitas vezes as regras, as leis, elas se dobram em função da política e do poder. Né? Quem tem mais poder manda até em cima de algo que está escrito que é óbvio que tem que ser cumprido. Dinheiro compra até amor verdadeiro, Carol, porque vê-se que o Lira, ele é o pivô, né, desse programa dominical que foi instaurado, né, por uma cópia de voz um pouco mais grossa que o Silvio Santos no Congresso Nacional, chamado Topa Tudo por Dinheiro, né? E ele, por conta desse programa dominical, né, foi eleito com uma votação recorde, foi o presidente da Câmara dos Deputados com a maior votação da história das eleições de presidente da Câmara. E aí, que força você acha? Aliás, que força não? O que um brasileiro com vergonha na cara sentiria ao ver que um legislador está brigando para não cumprir a lei? Você tocou exatamente na minha linha de raciocínio. No programa de terça-feira, eu comentei que o Lula deu uma bronca lá nos seus ministros, né? Eu falei que o Lula estava muito mandão. Mas o Lira está fazendo coisas que, sim, próximas de um despotazinho, né? Ele está extremamente agressivo depois da votação que ele teve. Então, ele está se sentindo com muito poder. Tudo isso, pessoal, para resumir, é uma baita de uma queda de braço que tem entre Lira, Pacheco e até Lula, e esse triângulo amoroso aí que está se criando. E Lira, se for cumprida a Constituição, que é a coisa correta, vai ter que ter a comissão mista, ou seja, Câmara e Senado vão ter que sentar juntos para ver se a MP segue ou não. E Lira não quer isso, quer ter a primeira palavra. Só para resumir, o que é? É uma queda de braço, um absurdo. Vamos ver qual que vai ser o resto. A queda de braço que nesse sentido, o Pacheco, ele está do lado da lei. Então, é uma briga do Lira contra a lei. E a gente sabe, né, professor Marcelo Suano, que a capivara do Lira é extensa. Olha, me parece muito simples, é uma briga de poder entre os dois. O que o Lira quer tem sentido, porque ele diz que é antidemocrático pelo simples fato que a proporcionalidade não está sendo respeitada. São 12 parlamentares do Senado para 81 pessoas, 12 para 513. Ele quer uma alteração porque ele percebe que, nesse sentido, ele tem mais poder numa CPMI. Por que ele não faz um projetinho? É o que ele está querendo. Não estou defendendo ele, estou dizendo assim, ele quer exatamente isso, que haja uma PEC antes, pelo que foi apresentado, só que eu acho que é muito conveniente ele querer uma PEC agora. Ele deveria ter pensado isso em momentos antes para defender exatamente a democracia. Em síntese, é uma briga entre dois touros que querem mostrar quem manda ali na arena, batendo no toureiro, que é o povo. Essa é a realidade. Meus queridos, você quer descumprir a lei? Seja aí uma autoridade em Brasília, você pode descumprir a lei da estatal, nomear quem não pode, e não te acontece nada, porque a lei está sendo discutida. Você pode ser presidente da Câmara e descumprir a lei, e nada te acontece, porque está se discutindo isso. Agora, meu querido, experimenta não pagar a conta da Enel. Você vai ver o que te acontece, tá?